O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com a celebração de ontem, da quarta-feira de cinzas, nós começamos a nossa caminhada de preparação para a Páscoa. Quaresma, 40 dias em que devemos vivê-la na oração, na escuta da palavra de Deus, na renúncia a nós mesmos, procurando praticar a caridade, praticando a justiça. Deus nos chama sempre à conversão e nos dá sempre o tempo oportuno para isso. E nós devemos aproveitar este tempo que Deus nos dá para que nós aproveitemos para crescer na fé, para crescer sempre mais nas virtudes e nos tornarmos verdadeiros filhos, filhos de Deus, obedientes, filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. 40 dias lembra os 40 anos que o povo de Deus caminhou pelo deserto, saindo da terra da escravidão para a terra prometida, a terra da liberdade. Mas, ao longo dessa caminhada, o povo de Deus passou por muitas provações. Mas Deus sempre se fez presente na vida desse povo. Um Deus sempre fiel, um Deus misericordioso, apesar da infidelidade daquele povo. Deus nos propõe sempre o bem. Deus, como Pai, quer que nós sejamos felizes, mas Ele respeita a nossa liberdade. Por isso Ele não nos impõe, Ele nos propõe a vida, nos propõe a felicidade. E é justamente isso que nós ouvimos hoje na primeira leitura do livro do Deuteronômio, quando Moisés, falando em nome de Deus, diz, falando ao povo: vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se nós quisermos a vida, se este povo, e também hoje para nós, quem quiser a vida e a felicidade, o que é que deve fazer? Obedecer os preceitos do Senhor, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e observando os seus mandamentos, suas leis, decretos. Viverás e te multiplicarás, serás abençoado. Eis o caminho então para a vida, caminho para a felicidade. É acolher a palavra de Deus,
os seus ensinamentos e colocar em prática. E isso vai nos dar a vida que nós buscamos, que nós desejamos. Porque se nós não seguimos os ensinamentos, os preceitos, os conselhos que Deus nos envia, nós vamos trair a nossa vocação cristã. Nós vamos seguir os ídolos deste mundo, aquilo que o mundo nos propõe como felicidade. E são tantas as propostas de felicidade que nós recebemos deste mundo. E se nós não estivermos ancorados em Cristo, se nós não estivermos firmes na nossa fé, nós podemos ser arrastados pelas coisas do mundo. E o que nós iremos encontrar, então? A morte, a infelicidade. E nós, olhando ao nosso redor, vemos quanta situação de morte, de sofrimento, de violência, situações de injustiça, de maldade. Tudo isso fruto de quê? Do pecado, da falta de vivência da palavra de Deus. Quando nós nos afastamos do caminho de Deus, nós naturalmente vamos seguir o caminho do sofrimento e da destruição da vida que Deus nos deu como dom. Portanto, o convite para nós, desta primeira leitura de hoje, é escolhermos o bem, escolhermos a vida. Às vezes custa, às vezes é difícil, porém temos que ter consciência de que se nós quisermos conseguir o bem, devemos nos esforçar. Devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, na certeza de que vale a pena lutar para conseguir os bens que Deus quer nos conceder. Jesus, no Evangelho que nós ouvimos, esclarece para os seus discípulos o que significa segui-lo. Nós queremos seguir Jesus, também nós hoje, de modo especial nesta caminhada para a Páscoa. É um caminho que nós iremos percorrer junto com Jesus. E Jesus diz para os seus discípulos, ele está caminhando para Jerusalém, onde ele vai oferecer a sua vida pela salvação da humanidade. Os discípulos seguem Jesus, mas não têm ainda consciência da sua missão. Ainda não está claro para eles o que Jesus vai fazer em Jerusalém. Eles até pensam que Jesus vai tomar posse do seu reino, mas Jesus esclarece para os seus discípulos. Jesus não os engana, Jesus não os promete poder, sucesso, mas ao contrário, lhes diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve morrer e ressuscitar no terceiro dia. Portanto, Jesus vai passar por uma situação de humilhação, de provação, de dor, até culminar com a morte. Mas depois virá a ressurreição, que será a vitória. Mas antes da ressurreição, para chegar à ressurreição, ele vai passar pelo sofrimento da cruz, da dor. E os discípulos devem saber isso. Jesus não os engana. Jesus não promete sucesso para eles. E depois de ter esclarecido para os seus discípulos aquilo que vai acontecer, lhes diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me.
essa será a minha sorte. Isso vai acontecer comigo. Se vocês quiserem ser meus discípulos e quiserem continuar comigo, se quiserem me seguir, então renuncie a si mesmo. Deve imitar o próprio Jesus, renunciar a si mesmo, renunciar aos próprios projetos de vida, renunciar aos seus interesses pessoais, renunciar à busca de compensações, de prêmios deste mundo. Jesus disse, vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Portanto, ninguém pode seguir Jesus pensando em obter sucesso, riqueza, materiais. É preciso dar a vida, é preciso renunciar a tudo isso para poder conquistar a vida. E diz ainda Jesus, que tome a sua cruz cada dia e siga-me. Tomar a cruz, assumir a própria responsabilidade. Ao longo da nossa vida nós temos tantas situações de provação, de dificuldade. E essas são as cruzes que nós devemos assumir, levá-la com fé, seguindo os passos de Jesus. Portanto, é muito importante que nós, diante das dificuldades, das provações, nós assumamos tudo isso, que nós não queiramos colocar a nossa cruz sobre os outros, ou culpar os outros pela nossa cruz, porque somos tentados a dizer, a culpa é deste, a culpa é daquele, e não assumirmos a nossa responsabilidade, a nossa parcela, que compete a nós, na nossa vida. E cada dia nós temos a nossa cruz, cada dia nós temos o peso para carregar, e nós devemos abraçar a cruz. Santa Teresa dizia que a cruz que se carrega é menos pesada do que aquela que se arrasta. Não é arrastar, levar de qualquer maneira, como que obrigado, mas abraçar, aceitar, colocar nos ombros, levar com fé, oferecer a Deus, unir a nossa cruz aos sofrimentos de Cristo, para que tenha mérito essa nossa aprovação do dia a dia. Tomar a sua cruz cada dia para segui-lo. Pois, diz Jesus, quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, isto é, viver para si, querer viver a sua vida ao seu modo, buscando aquilo que lhe dá compensação, que lhe dá satisfação, que lhe dá sucesso, não se comprometer, não doar a vida pelos irmãos, o que vai acontecer? Em vez de ganhar, vai perder a vida, porque a vida se ganha doando, servindo, fazendo o bem. Quem perder a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Nós vemos quantas pessoas que buscaram ganhar a própria vida, viver a sua vida na riqueza, no luxo, no poder, e que arruinaram a sua própria vida, estragaram a própria vida, perderam tudo, vivem numa situação de humilhação, porque buscaram
a sua própria vida, buscaram as coisas deste mundo, se esqueceram de servir, de ser solidário, de promover a vida dos irmãos. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Jesus entregou toda a sua vida por nós. Por isso, o Pai o ressuscitou. Jesus ganhou a sua vida entregando-a por nós, em nosso favor. Mas Ele retomou a sua vida. E o discípulo de Jesus deve fazer a mesma coisa. Ele é chamado a ganhar a vida doando-se aos irmãos, promovendo o bem. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder e destruir a si mesmo? Juntar, acumular, se preocupar demais, se depois ele estraga a sua vida, não vive a sua vida, porque as pessoas que se preocupam em acumular riquezas, bens, gozar da vida deste mundo, acabam por arruinar a si mesmo, porque não conseguem viver a sua vida em paz, não conseguem ter nem mesmo liberdade. Pensam que estão ganhando, mas na verdade estão perdendo a sua própria vida, estão destruindo a si mesmos. Nós alcançamos a liberdade e a vida quando nós nos despojamos de nós mesmos, quando nós procuramos viver de modo digno de filhos de Deus. Então voltemos àquilo que a primeira leitura nos recomenda: escolher o bem, ouvir a palavra, colocar em prática, e assim nós teremos a vida e a felicidade. Que ao longo desta quaresma, portanto, queridos irmãos e irmãs, assumamos a nossa cruz e nos despojando do velho homem, como diz o apóstolo Paulo, que se deixa levar, arrastar pela concupiscência, pelas coisas deste mundo. Mas é necessário que nós nos tornemos homens novos, mulheres novas, renovados pela graça do Senhor, transformados pela força do Espírito Santo, praticando as virtudes cristãs, convertendo nosso coração cada dia. E assim nós iremos encontrar a felicidade que Deus quer para todos nós, seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.